Olá, eu me chamo Diego Trentin, aluno da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina, e junto do professor Ricardo Dávalos, fiz esta pesquisa que se intitula Um estudo de caso da localização dos centros de distribuição da Defesa Civil de Santa Catarina em situação de desastre. Então, o objetivo da nossa pesquisa era analisar a localização dos centros de distribuição da entidade. Então, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina é uma entidade de referência na ajuda humanitária, uma referência nacional e até mesmo internacional. Então, Santa Catarina é um estado que normalmente sofre bastante com eventos naturais, principalmente enchentes e vendavais, que causam anualmente diversas mortes e muitos danos à infraestrutura e à população em geral. Então, nós tínhamos como objetivo entender como que a localização desses centros de distribuição poderia maximizar as operações da entidade e procurar entender também, justificar a localização atual dos centros de distribuição. Então, a metodologia seguida foi esta. Nós inicialmente definimos a estrutura teórica da pesquisa, então pesquisamos bastante sobre logística humanitária, sobre a própria entidade, então o que configura a operação da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Entramos em contato com alguns membros da entidade e assim procuramos estabelecer um framework para começar a trabalhar em cima. Em seguida, fizemos o planejamento do nosso caso, então entender quais que eram os nossos objetivos, o que dentro de todo este apanhado que nós havíamos feito valeria a pena pesquisar e qual abordagem a ser seguida. Então, dessa relação que foi construída nesse primeiro momento com a entidade, nós conseguimos fazer a coleta de bases de dados da entidade, dados de demanda de itens para caso de emergência. Então, todos os itens demandados pela entidade desde 2015 até o ano passado de 2020. Então, foi feita a organização e o tratamento desses dados. Na nossa quarta etapa foi feita a análise destes dados, então que estavam desconfigurados, eram informações brutas, para que nós conseguíssemos tirar conclusões. As principais análises que haviam sido feitas tinham um caráter cartográfico, um caráter geográfico. Portanto, como última etapa, foram feitos mapas e gráficos para visualizar as análises feitas. Então, aqui uma demonstração da análise e do serviço de transformação, da etapa de transformação dos dados. Então, inicialmente, eles se encontravam desconfigurados, os títulos, por exemplo, os nomes das cidades ou estavam em maiúsculo, alguns estavam em letras maiúsculas, então foi feita uma padronização dos municípios, dos eventos, dos tipos de itens demandados e dos fornecedores. A mesma questão foi feita para os dados quantitativos, então foi homogeneizado o modo como esses dados estavam para que a gente conseguisse fazer uma análise. Então, aqui um dos nossos primeiros resultados, podemos assim analisar o local de origem dos itens fornecidos. Então, aonde se localizavam os fornecedores da Defesa Civil de Santa Catarina. Em sua grande maioria se encontram no estado. Temos que pensar que, num caso de emergência, você precisa que este item esteja disponível e que ele não tenha um lead time muito grande. Você precisa que ele esteja no local de desastre o mais rápido possível. E entidades de logística humanitária tendem a utilizar o mínimo de estocagem possível, estocando apenas itens que podem podem ser estocados por longos períodos e aqueles que condizem com o tempo de estocagem e o valor para adquirir o item.
Então, isso corresponde ao fato de que os principais fornecedores da entidade se encontram no estado de Santa Catarina ou no estado vizinho do Paraná. Em seguida, podemos aqui olhar a localização das demandas por estes itens. Então, o que mais chama a atenção é este ponto central. Ali se encontram diversos municípios. É o principal local de demanda para o caso de enchentes. Aqui estamos olhando os dados de enchentes, tá? Então, existe uma concentração grande nessa região. Enquanto para os outros desastres existe um espalhamento, os dados, as demandas estão espalhadas por todo o estado. E aqui podemos observar a localização dos 3 centros de distribuição da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Então, lembrando, o que consiste a armazenagem para uma entidade que faz a logística humanitária? Ela tem que ser enxuta, então você tem de ter a mínima quantidade possível estocada, tá? Não apenas pela questão de você ter um custo de capital mobilizado, mas também tendo em vista que você não tem uma demanda constante. Você tem uma demanda que pode acontecer abruptamente e você pode ficar longos períodos sem ter nenhuma demanda. Assim como o local para onde esses itens serão enviados irão depender. Então, desastres naturais são normalmente difíceis de serem previstos. Mas, para isso, a gente também fez uma análise dos mapeamentos de risco do estado de Santa Catarina. Assim, a gente pode comparar as análises anteriores feitas dos principais eventos que acontecem no estado. Então, estes são os 3 pontos onde são estocados itens pela Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Então, aqui, fazendo a comparação central da nossa pesquisa, que é com as principais rotas, que serão utilizadas tanto para o fornecimento desses itens no momento em que ocorrer uma demanda, um desastre natural, quanto pensando no envio desses itens que estão armazenados no centro de distribuição. Então, para além da armazenagem, estes 3 locais funcionam como hubs de gestão, eles servem como locais de organização da cadeia de suprimento para fornecer esses itens aos locais de desastre. Então, indo um por um, primeiramente nós temos o CD de Joaçaba. Joaçaba se encontra junto à BR, que faz o percurso leste-oeste no estado de Santa Catarina. Portanto, a gente pode observar que este é o principal percurso, o principal caminho de suprimento e de fornecimento horizontal do estado. É interessante observarmos também que este centro de distribuição, ele armazena principalmente itens relacionados com vendavais, que são mais comuns no oeste catarinense. O segundo centro de distribuição está localizado em Rio do Sul. Rio do Sul se encontra naquela região que eu mostrei no mapa antes, que concentra grande parte da demanda para caso de enchentes. Além de se encontrar também junto da BR 262, que faz esse percurso transversal do estado de Santa Catarina. Portanto, ela é um local de fácil acesso e muito próximo dos principais locais de demanda. E por último, temos o centro de distribuição de Florianópolis. Florianópolis, por ser a cidade que é capital do estado de Santa Catarina, possui uma infraestrutura logística bastante desenvolvida, por exemplo, com o aeroporto Hercílio Luz, que até no caso da atual pandemia está sendo bastante utilizado para armazenagem das vacinas. Além do fato de, perto de Florianópolis, nós temos a BR-101, que corta o estado de norte a sul. Então é isso, muito obrigado. Aqui estão os nossos contatos para quaisquer questionamentos que vocês venham a ter.
Muito obrigado.